Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Paraná. Hoje vamos falar sobre um tema, a importância do médico veterinário na pesquisa e no laboratório. Antes de começarmos, se você ainda não segue o nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Para conversar sobre o assunto, hoje contamos com a participação do médico veterinário Dr. Fabiano Borges Figueiredo, atual diretor do Instituto Carlos Chagas, ICC Fiocruz. Doutor Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Fala CRMV. É uma grande honra porque a partir do mês passado, você foi nomeado diretor do nosso Fiocruz aqui no Paraná, e isso nos deixa muito felizes porque o Paraná sendo referência para o Brasil, mas principalmente um médico veterinário nessa posição. Obrigado, doutor Adolfo. Estou muito feliz com o convite. É isso aí. Então vamos lá. A Fiocruz, não sei se todos sabem, tem uma sede aqui no Paraná, dentro da Tecpar, do Parque Tecnológico, e realmente acho que a sociedade, assim como eu, doutor, eu não sabia que tinha tanta tecnologia empregada, médicos veterinários pesquisando, e vocês lá têm até mesmo residentes e tudo lá dentro. Antes da gente começar com as perguntas, explica um pouquinho como é que funciona a Fiocruz lá. Sim, a Fiocruz é uma unidade de pesquisa e ciência localizada em todo o território nacional, e aqui na região sul nós temos no Paraná o Instituto Carlos Chagas, que é a Fiocruz Paraná. Dentro da Fiocruz Paraná a gente tem diversas linhas de pesquisa, tanto ligada à pesquisa aplicada como pesquisa básica, biotérios, pós-graduações em biociência e biotecnologia, e atua tanto na produção e desenvolvimento de produtos quanto na ciência. Perfeito. E realmente é uma instalação nível lá? Nós temos dois laboratórios de alta contenção, tanto o NB3 quanto o NBA3. Realmente coisas que vocês, colegas, às vezes podem imaginar que fora tem, nós temos aqui no Paraná e na Fiocruz. Mas perfeito, doutor, vamos fazer a primeira pergunta aqui. Na sua visão, qual a importância do médico veterinário dentro dessa área de pesquisa científica? Qual o papel que nós desempenhamos? Sim, o médico veterinário, ele pode atuar tanto na pesquisa básica quanto na aplicada, sendo que na aplicada ele é fundamental. Nós trabalhamos tanto no desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas, novas terapias relacionadas tanto à parte animal com potencial para o desenvolvimento da saúde humana. Além disso, a gente também trabalha no desenvolvimento de produtos da indústria e agropecuária. Então, essa pesquisa ligada ao médico veterinário, tanto na validação de novas técnicas, é fundamental para que a gente tenha acesso a esses produtos validados e dentro de um padrão aplicado, tanto na Anvisa quanto no MAPA. É muito importante. Você vê que o médico veterinário, a gente bate muito, doutor, que o médico veterinário ele tem mais de 80 áreas de atuação. Não é só cachorro e gato. E nesse sentido que a gente faz questão de trazê-lo para falar um pouquinho sobre a pesquisa. Porque quem nos assiste é o médico veterinário, é o zootecnista, mas também a sociedade, porque está aberto no YouTube. Então a sociedade pode estar assistindo. E nesse ponto que eu faço uma pergunta para o senhor. A população em geral, por que a sociedade precisa utilizar animais em pesquisa científica? Ou seja, qual a importância disso? A gente fala, não, vamos parar de usar, isso daí foge do bem-estar, mas não. Primeiramente, tem muito bem-estar na pesquisa. E segundo, o que isso muda para a sociedade? Hoje a ciência, não só no Brasil ou mundial, ela tem buscado cada vez menos a utilização dos animais. Então a gente tem desenvolvido muito em métodos alternativos. Mas em algumas áreas, em alguns pontos, ou
fases da pesquisa que, infelizmente, a gente não tem como não utilizar os animais de laboratório, com toda a ética e controle, mas alguns pontos, principalmente relacionados à resposta imune, vacinas ou toxicidades em relação a novos medicamentos, ele tem que ter uma fase pré-clínica. E aí, nesse momento, entra a utilização de animais e o papel fundamental do médico veterinário no controle desses estudos. E, doutor, e com relação àqueles princípios dos 3 R's, né? No uso de animais em pesquisas, e algum dia vai ser possível fazer pesquisa sem usar os animais? Bom, excelente pergunta, doutor. Então, trazendo para o português, a gente tem o refinamento, a redução e a substituição. E aí, a substituição é o ponto inicial, né? Então, aí já respondendo um pouquinho a sua última pergunta, a gente mira sempre em total substituição dos animais. Hoje não é possível, mas a gente já tem em algumas áreas o desenvolvimento de órgãos em microchips. Então, hoje a gente consegue mimetizar muito organismo, tanto humano quanto animal, para a utilização de vacinas e novos compostos para medicamentos. E aí, enquanto a gente não consegue a total substituição, a gente tem que usar a redução dos animais. Como que você faz isso? Então, para a redução dos animais, você tem que fazer um cálculo estatístico para que você tenha um refinamento também nesse ponto de uso de animais, para você utilizar aquele número de animais que responda à sua pergunta. Então, essa redução é importante para você usar o mínimo animal possível para aquele experimento. E o refinamento está ligado a animais de laboratório, aí eu digo em relação aos camundongos, linhagens que mimetizam especificamente algumas doenças, ou de animal ou humanas, como o diabetes ou algumas linhagens de câncer. Com esse refinamento, você, além da redução dos animais, você consegue ter uma resposta ideal mais próxima àquele objetivo final, ou da saúde animal ou da saúde humana. Eu lembro que na minha época de graduação, a gente utilizava, né, alguns animais durante as aulas, mas também, até mesmo quando eu fiz estágio em reprodução, tinha um biotério cheio dos ratinhos, onde a gente fazia as coletas e tudo mais, mas sempre foi justamente o médico veterinário envolvido no processo para que proporcionasse bem-estar, alimentação adequada, nutrição, né, temperatura. Então isso realmente é um ponto muito importante e desejável. Por isso que realmente aí a Fiocruz é uma referência nesse sentido, porque a gente sabe que a qualidade do serviço e da pesquisa, né, é de alta relevância. Mas perfeito. Doutor, vamos fazer mais uma pergunta aqui. Falando um pouquinho, né, continuando falando em bem-estar dos animais. A presença desse médico veterinário que eu mencionei, inclusive agora, responsável técnico nos biotérios, né, como médico veterinário, zootecnista nas comissões de ética do uso animal da CEA, como são as CEUAs, né, são muito importantes. E a gente sabe que cada vez mais a pesquisa ela vem tendo mais dificuldades, digamos assim, mas, por outro lado, traz muitas melhorias para o bem-estar do animal. Então, o que você pode falar um pouquinho sobre as CEUAs? Então, começando sobre a responsabilidade técnica. Então, o médico veterinário é fundamental para que a gente tenha estrutura e condições adequadas para aquele bem-estar animal e que a pesquisa seja bem conduzida e que os resultados repliquem realmente aquele objetivo inicial. Então, o responsável técnico, ele tem como objetivo avaliar se toda a estrutura é adequada para aquela espécie de animal relacionada àquela pesquisa, se ele está sendo nutrido adequadamente, se a temperatura, luminosidade e clima está adequado para que, além de não ter o sofrimento animal, você ter o melhor desempenho daquela pesquisa. E aí, nesse caminho, você tem as comissões de ética de uso animais, onde é formada por pessoas da sociedade, médicos veterinários, zootecnistas e biólogos. Então, dentro dessa comissão de ética, todo estudo que antes de ser aplicado nos animais, eles são avaliados e qualquer método ou instrumento que possa agredir o animal de uma forma não adequada, ele é retirado. Então, antes de iniciar
qualquer estudo ele tem que ser submetido à comissão de ética das unidades, né, de uma universidade, de um instituto de pesquisa, de um hospital, antes de ser utilizada a prática. Então, não existe nenhum método que possa ser agressivo e que possa causar o mal-estar no animal de forma desnecessária. E a comissão de ética é para esse fim. É fundamental, né? E é interessante que é multiprofissional, né? Não é tendenciosa. E também um outro ponto que a gente coloca, a gente fala muito aqui no Conselho, sobre o papel do responsável técnico, né? Onde esse responsável técnico, ele realmente deve ser responsável. Ele deve pensar, ele deve agir, ele deve prever qualquer problema que exista nesse ambiente, né? Então, e lembrando, quando estabelecimentos que você, como responsável técnico, você não é responsável, você pode ser penalizado, né? A gente precisa colocar isso porque o RT ele não pode mais ser aquele que simplesmente coloca o nome e assina. Não, esse RT ele tem que ser a pessoa mais importante e ele tem que ser a pessoa mais respeitada dentro do ambiente, porque ele é a autoridade e ele que realmente deve responder. Então, é muito importante que tenhamos essa sensibilidade. E uma coisa que eu até falo sempre, doutor, que o nosso conselho, eu gosto de colocar o C de conselho como consciência. Então, esse responsável tem que ter a consciência e a responsabilidade que todos nós temos que ter, né? Então vamos lá, vamos fazer uma pergunta agora mais abrangente. Hoje mesmo a gente estava num evento e falamos sobre saúde única, né? A saúde única aqui que contempla animais, plantas, seres humanos e o próprio ambiente, né? Então, nesse aspecto, o médico veterinário, na pesquisa e laboratórios, ele contribui diretamente, né, para essa visão integrada, integrativa. O que o doutor pode dizer para nós e complementar essa nossa fala como o papel do médico veterinário nesse processo de saúde única? 60% das doenças que acometem a população humana são zoonoses. E isso está intimamente ligado com a saúde única. Você, hoje, na ciência ou no controle de uma doença, de uma epidemia ou pandemia, você não pode trabalhar de forma isenta, só com a saúde humana. Você tem que ter junto o médico veterinário, principalmente no controle de vetores, reservatórios e transmissão dessa doença para outros animais e outras espécies, né? Os seres humanos, por acaso. Então, se você tem um conhecimento completo do ciclo daquela doença, do controle daquela doença, a sua efetividade no combate a essa doença ou até a transmissão ocorre muito mais tranquilamente e mais ágil. Então, você não tem como trabalhar uma doença, uma epidemia, sem essa saúde única. Uhum. E, doutor, atualmente, né, como a gente mencionou no início, o senhor foi nomeado, né, foi eleito o diretor do Instituto Carlos Chagas, aqui da Seccional Paraná. E isso já havia acontecido alguma vez, um médico veterinário ser diretor aqui? Não, é a primeira vez. É a primeira vez. Olha que está muito orgulhoso. Não, nós também, como conselho, quando soubemos, aí ficamos muito felizes, porque eu acho que é isso que a gente precisa, ter lideranças, né, médicos veterinários, mas também, isso também traz para você muito peso, porque você traz aí 200 mil profissionais sendo representados numa instituição de gabarito como é a Fiocruz. E como foi a sua trajetória dentro da Fiocruz? Como é que você sempre pensou em trabalhar com pesquisa? Como é que aconteceu isso? Só para que a gente possa até exemplificar aqui um pouquinho. Sim, no início da carreira é muito difícil um médico veterinário pensar na carreira de pesquisa e muito menos na área de gestão de um grande instituto, né? Uhum. Geralmente o médico veterinário pensa no atendimento clínico dos pequenos animais, bovinocultura, equino, né? Uhum. E aí, quando a gente entra na universidade, a gente começa a ter o primeiro contato com a ciência, né? Iniciação científica, e depois você se forma. Quem está num grande instituto desse
você pensa no mestrado, no doutorado. Então, a minha carreira seguiu mais ou menos esse caminho, né? Comecei com a iniciação científica, fui para o mestrado, doutorado, e logo no início eu fui para um hospital humano, né? Onde tinha uma área de veterinária que naquele momento a gente trabalhava com a esporotricose e com a leishmaniose, duas doenças importantes zoonóticas, e aí a partir daí a gente começou a crescer na carreira, né? Também finalizando o doutorado na orientação de alunos e no desenvolvimento de pesquisa ligada a essas zoonoses. A partir daí, quando você vai assumindo algumas responsabilidades dentro do seu instituto, ganhando experiência, né, na liderança de grandes projetos, na chefia de liderança de laboratórios, e aí com essa experiência, naturalmente, o seu caminho é levado para a área de gestão, e aí recentemente, nos últimos 4 anos, eu fui vice-diretor de infraestrutura e vice-diretor de pesquisa na Fiocruz Paraná, o que me deu muita bagagem, e naturalmente, com todo o apoio dos colegas da pesquisa, eu fui levado para essa direção, e eu estou muito feliz, motivado para a gente desenvolver um bom trabalho. Perfeito, que bom, que bom. Bom, eu acho que eu gostaria só de solicitar a você agora, doutor, uma mensagem final. Vou quebrar um pouco o protocolo aqui, mas é uma mensagem para os nossos colegas que assistem, sejam eles já formados, sejam eles estudantes, como um médico veterinário, né, começou na faculdade, na pesquisa e se tornou um diretor da Fiocruz. Então, se o senhor puder rapidamente falar algo, né? E também, se quiser falar algo também, que é um dos temas que a gente fala muito, que é a leishmania, esporotricose, né? Hoje a gente estava falando também com alguns vereadores sobre esse mal que nos atinge hoje, né? Paraná, infelizmente, nós temos leishmaniose, nós temos esporotricose. Então, deixo a palavra aberta agora para a finalização e também dar essa mensagem final. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, estou muito feliz de estar aqui, representando o médico veterinário, uma instituição de pesquisa. Eu acho que o médico veterinário hoje, independente do grau da carreira que ele está, e aí voltado também para os alunos, ele nunca fecha a porta, sempre acreditar naquele sonho que ele pretende alcançar, nunca desistir, ter persistência e correr atrás dos seus objetivos. E com isso, o médico veterinário com certeza tem o potencial de alcançar grandes feitos. E aí, com isso, você atingir carreiras e conseguir contribuir em termos de saúde pública ou desenvolvimento para o seu país. Então, eu acho que no combate de uma zoonose como a leishmaniose, como a esporotricose ou na produção animal, a gente tem que sempre correr atrás dos sonhos e conquistar. É isso aí. Então, perfeito. Então, só para finalizar também a minha fala, né? É importante que eu, como clínico de pequenos, eu não faço nada sozinho. Eu preciso da pesquisa, eu preciso da indústria, eu preciso do legislativo, né? Ou seja, de um conselho que me organize, ou seja, todas as profissões, inclusive a nossa medicina veterinária e zootecnia, precisam desse trabalho conjunto, através de várias mãos, através dessa união. E é isso que a gente bate muito, né? Nós precisamos saber para poder crescer, né? Então, nessa linha de pensamento que a gente fecha a nossa entrevista hoje. Agradeço muito ao Dr. Fabiano, parabéns pelo cargo que ocupa, e peço a você, né, nosso colega, que curta, compartilhe, pegue nosso podcast e espalhe para o mundo. Por quê? O que a gente precisa é de menos ignorância, mais informação. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, doutor.